Bem, no segundo bloco eu vou continuar aqui junto com a minha querida amiga Luciana, a Luciana Gomes, que é uma grande jornalista, uma pessoa que conhece profundamente, que ela conhece o hospital por dentro e por fora, na dor e no amor. Como paciente, inclusive. Como paciente. E nós estou tentando fazer aqui para vocês que estão nos assistindo, aproveitar o começo do ano e colocar uma denúncia dos fatos da saúde, do que eu sei que está errado. E até porque eu me sinto nesse direito, porque eu vi em algum momento milhares de brasileiros que ficaram otimistas com a possibilidade de eu ser convidado para ser ministro, mas eu não podia ser ministro, porque eu tenho uma instituição que falta 22 milhões por mês, e eu me comprometi claramente, desde que a comissão me procurou, a dizer para todos, falou, olha, eu me comprometo a ajudar a mudar esse país na saúde. Eu me comprometo, porque você criticar é uma coisa, eu gosto de criticar e gosto de dar a solução e me envolvo na solução. Normalmente é assim que eu faço. Tanto se envolve que aceitou o desafio. Acho que como o programa vai para muitos lugares, algumas pessoas podem não saber isso, então é bom a gente contar. Você aceitou o desafio de fazer a gestão da Santa Casa de Barretos. Santa Casa de Misericórdia de Barretos já está indo aí para o terceiro ano agora, né? Já fez 2 anos. Segundo ano, não. Nós estamos em novembro agora, fez 2 anos. E aí você viu o que acontece com o hospital público, porque as Santas Casas eram uma instituição e depois elas viraram hospitais públicos no Brasil todo. Então, por que você pegou esse desafio em primeiro lugar? Você esqueceu de completar que eu também peguei 80% dos serviços de saúde básica, dos postinhos de saúde, isso posteriormente ainda aconteceu. Por que eu peguei? Porque eu via que eles interferiam muito a má qualidade do serviço na base, nos postinhos de saúde, interfere na vida da Santa Casa. Problemas pequenos, problemas médios. E essa gestão dos postinhos é onde tem o Saúde da Família, que é um programa ativo, né? Não é aquele que fica esperando o paciente. Bate na porta da casa das pessoas. Aí, o que acontece que eu posso fazer hoje, que eu estou aqui nesse programa? Juntando toda a experiência que eu tenho da saúde básica, da média complexidade, que é os 2 exames que eu tenho, depois da alta complexidade, que é a Santa Casa, depois o câncer, depois do câncer ainda a alta especialidade do câncer. Com essa plataforma de tudo que eu tenho gerenciando, eu ainda tenho uma faculdade de medicina. E com essa vivência de 30 anos nesse processo, sem a Santa Casa, eu não saberia por que faliu e por que quebrou todas as Santas Casas. Então eu estou aqui agora para dizer para vocês por que faliu e por que quebrou as Santas Casas. Então eu vou pontuar por que aconteceu isso. Olha, aconteceu pelo fato do congelamento do dinheiro, que esse dinheiro imagina 15 anos sem correção na tabela SUS. Há 10 anos atrás, a tabela SUS pagava 60% do Hospital do Amor. Acho que hoje, o salário de qualquer pessoa que está nos assistindo não está congelado há 15 anos. Todos estão corrigidos, a inflação. Ninguém tem um salário congelado há 15 anos. E o Hospital do Amor tem hoje, para você ter uma ideia, recebe 30%, de 2010 para 2017, ele recebia 60% do SUS, hoje recebe 30%. Porque nunca corrigiu a tabela. Mas além disso, da tabela, é que as Santas Casas, esse é um lado que é difícil as pessoas provarem, mas eu posso provar. Quem manda na Santa Casa são os médicos. E os médicos, dentro de um serviço normal, como eu vi aqui em Barretos, vim em Adamantina, eu vi também em Sorocaba, juntei uma força que eu vi que era idêntica. Qual o interesse dos médicos? O interesse dos médicos é atender pouco SUS, porque paga pouco, porque o SUS não tem nenhum valor para eles, mas tem, dentro da Santa Casa, metade de médicos são humanistas e metade são dinheiristas. Essa é a média que eu vejo. Os que mandam na Santa Casa são os dinheiristas. Então eles enxergam o paciente pelo dinheiro. Tem dinheiro, atende na hora. Não tem dinheiro, espera. E a fila uma pessoa que vai numa Santa Casa por urgência e emergência não pode esperar, mas todos esperam. 100% dos que entram pelo SUS nas Santas Casas esperam, porque na maioria das Santas Casas, também não quero aqui dizer que eu tenho regra de todas, eu juntei 3 experiências, que eu estou falando, Barretos, Adamantina e Sorocaba. O problema era o mesmo, porque eles não atendem porque, desculpa que o SUS paga pouco, atende na hora que ele quer, no plantão que ele quer, e tem uma lei do CREMESP apoiando essa diretriz, dando direito do médico indiscriminadamente da especialidade dele ter o direito de ficar em plantão à distância, dele atender à distância, dele estar no consultório, estar no hospital privado e ele ter direito de
de trabalhar na Santa Casa, naquela especialidade, que ele é o titular daquela especialidade. Então, a Santa Casa de Barreiras tinha 90% médico de plantão à distância. E hoje ela tem 80% de médicos presenciais. Essa diferença entre o médico à distância e o médico presencial e ter o médico especialista naquela especialidade diminuiu 35% a mortalidade, o índice de mortalidade da Santa Casa de Barreiras. Quer dizer, é uma cultura que existe, apoiada inclusive pela associação pela federação. Pela federação dos profissionais. Dos profissionais, que mas é o CREMES. É possível quebrar essa cultura? Não, nós estamos aqui para tentar passar o país a limpo. Então, se eu estou com essa ideia de ajudar a passar o país a limpo, eu tenho que mostrar a envergadura desse processo. Na nossa gestão, nós pegamos com 50% de índice de mortalidade nas UTI. Porque não tinha obrigação nem de ter intensivista, não pegava a assinatura de intensivista de fora. Tinha um generalista. Por telefone. Porque o SUS paga pouco, o UTI de SUS, não, qualquer um serve. Então, assim, morriam 50% das pessoas a cada... Esse é o percentual. Hoje, morre 15% dessas pessoas. E como é que você consegue esses profissionais? Como é que você descobre? Ou o movimento é tão grande que aqueles profissionais que estavam tendendo para um lado acabam indo para o outro, se humanizando? Você prestou atenção naquela hora que eu falei, 50%, na minha experiência, eram médicos humanistas, idealistas. 50% era do dinheiro. No dinheiro, eles faziam pacote, faziam cooperativa, faziam esquema e vendia tudo difícil para a Santa Casa. Quando eu disse quem manda na Santa Casa são os médicos, prefeito é figura, não tem nenhuma expressão em cima da gestão da Santa Casa. Eles também não têm gestão de saúde, mal tem gestão de prefeito, quanto mais de saúde. Então, eles ficam refém dos médicos. Aí o prefeito é refém dos médicos, os pacientes são refém dos médicos, os médicos têm a prerrogativa que ganham muito pouco, tem que cuidar da vida, tem que fazer medicina privada, mas tem um contrato com a Santa Casa. E aquele contrato, ele não precisa honrar, porque tem a federação que dá apoio na lei para eles não honrarem estar presencial. Esse índice é o mais grave deles, porque se não tendo médico especialista na urgência, na emergência e nem na UTI, o índice de mortalidade é gravíssimo. E aí, eu ainda tive a oportunidade de ver, tinha visto nas pesquisas, que mais de 50% dos pacientes pagam diferença e pagam no consultório para o médico, não pagam lá na Santa Casa para o médico. Mas o que eu peguei, cobrando e pegando dentro da Santa Casa, eu pelo menos tive a facilidade de entregar alguns para o Ministério Público, tive que entregar na Polícia Federal, e a gente vê isso nas manchetes toda hora. Quer dizer, isso é uma rotina, uma cultura que está impregnada com a desculpa do SUS pagar pouco. Mas é possível quebrar. Mas quem estabeleceu do SUS ficar sem correção 15 anos? Você imagina o ridículo de uma consulta de R$10 para um médico? Foi os próprios médicos que eles estiveram no comando do Ministério da Saúde todos esses 30 anos que nós estamos falando. Eu peguei a DIV já tendo no Ministério da Saúde e estou saindo nesses 30 anos, tive com todos os ministros constantemente. A mentalidade deles é corporativista, a mentalidade deles é política e nenhum deles precisa se cuidar e nenhum serviço, nenhum político precisa se cuidar pelo SUS. Então o SUS me engana que eu gosto, tá bom assim, pobre, tendo sorrisal tá bom para tirar dor de barriga e acabou. Então o que eu cheguei à conclusão, que hoje pela essa experiência acumulada, eu posso dizer como é que as coisas mudaram absurdamente. Eu estou falando aqui para vocês em números, eu quero mostrar um gráfico que é assim, a internação, eu aumentei ela 50% a internação, quando eu herdei, aqui era antes de eu ter assumido a gestão. Quando aumenta esses gráficos da internação e quando aumenta o gráfico, vou mostrar um gráfico aqui que é importantíssimo para vocês, o gráfico de cirurgia subiu absurdamente também, 40%. Então, Luciana, com esses gráficos que a gente apresentou aqui, demonstra um resultado final que é impressionante, porque nós aumentamos 45% a produção da Santa Casa e diminuímos de 2016 para 2018, diminuímos metade do custo. Ela custava 2,8 milhões de prejuízo, ela passou para 1,4 milhão em 2018 de prejuízo. Quer dizer, a conta não fecha ainda. Não, mas olha a diferença. Mas a diferença é Como muito é que grande. diminui 1,5 milhão de custo
e aumenta 45% de produção. E a UTI aumentou também. Não, e o fato, o índice de mortalidade aumentou, aumentou as questões de sobrevida, de mortalidade, tudo foi extremamente positivo, mais de 30%. Então, eu me pergunto aqui, aonde que foi o milagre do que nós estamos falando sobre o que aconteceu aqui nessa experiência? Eu descobri todos os ninhos, os caminhos de cobra que tinha dentro da instituição, que era, vende dificuldade, quanto mais dificuldade vende para um pobre, mais ele tem facilidade de, na dor, e pagar uma diferença. E aí, na diferença, aparece o médico. Sem diferença, não tinha médico. Esse é o problema. Agora, a nossa é igual a todas. Só que quem estabeleceu esse limite para esse público ter alcance a procurar o serviço privado? Você vai pedir um exame em qualquer lugar, em qualquer centro, em qualquer cidade, o SUS te dá 90 dias, no mínimo a 120 dias, 6 meses. Então, 180 dias, 120 é a média dos exames de diagnóstico. Então, a medicina privada também viu esse buraco, essa oportunidade, e veio as clínicas populares, que hoje também são os maiores investimentos de fundos de milionários investindo nesse processo. Por quê? Porque esse povo veio com custo, eles tiveram sabedoria de pôr um plano eficiente, barato, e atraiu aquele paciente que sabe que pelo sistema SUS ele morre esperando o exame dele. Então, são tantos fatores que foram bem pensados no sistema financeiro de ser atraído, de ter atrativo para vir para a medicina privada, porque não funciona o SUS. Então, com esses índices e com essa experiência, eu acho que com esse programa, eu fiz um dossiê, uma carta enviada para o presidente Bolsonaro, de uma experiência denunciando todos os fatos que estão errados, para que a gente possa ajudar que o novo ministro não cometa os erros e nem seja corporativista, como é e como foi nesses últimos 30 anos. Mesmo porque não é de graça. A gente fala a saúde gratuita, mas ela não é gratuita, ela é descontada em todos os nossos, são salários, tudo que eu compro, está lá um imposto, e esse imposto tem que ser usado a meu favor, não é, Henrique? Então, não é de graça, eu estou pagando, estou pagando imposto para isso. E você imagina as pessoas que se aposentam, que recolheram 20, 30 anos os seus impostos, e depois tem que vir para a saúde pública sem assistência, porque existe um desinteresse total. Mas eu queria só não complementar, porque que eu estou acusando que os responsáveis principais da falência Santa Casa são os médicos de medicina privada que trabalham em 2 serviços, 3 serviços e que usam a Santa Casa na sua conveniência só. A maioria tem sido assim. Então, graças a Deus, nós revertemos a Santa Casa de Barretos. Quando nós contratamos especialistas e médicos presenciais, só vieram médicos humanistas, idealistas e médicos com a mesma filosofia do Hospital de Amor. E como nós também respeitamos muito nossos colaboradores, nós transformamos a Santa Casa com a mão de obra, que é a mão de obra paramédica, nossos colaboradores, enxergando, primeiro, voltando para eles o respeito e a dignidade por eles, que eles não tinham nos últimos 20 anos, só na gestão do atual prefeito, quando eles assumiram a Santa Casa, que recolheram os encargos. Descontavam os encargos dos colaboradores e não recolhiam. Era crime, mas ninguém foi preso, como essa lei nesse país não funciona. Agora parece que vai funcionar. E aí desmotivou e também denigriu tanto o colaborador que ele não tinha ânimo e nem estímulo e nem compromisso para cuidar das pessoas. Hoje, como a gente honra os compromissos com eles, tratam eles de igual para igual, eles são os mesmos colaboradores que tem aqui em Barretos, que tem no Hospital de Amor. São pessoas comprometidas e transformaram o hospital de desprezo para um hospital de amor. A Santa Casa de Barretos é o maior case de sucesso hoje em todos os índices, perante todas as Santas Casas. Nós vamos fazer um programa especial para mostrar toda essa experiência no decorrer logo de 2019. Agora, você denuncia, você fala que do valor que está congelado, que é congelado há 15 anos, quer dizer, um absurdo total. Você fala eu vou falar uma palavra forte aqui, mas é a máfia dos médicos.
E você, nesses 30 anos... A máfia da medicina privada de médicos que são dinheiristas. E você, nesses 30 anos, enxerga que é preciso mudar. E abre uma faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina que tem que formar profissionais que estejam, no mínimo, alinhados com essa filosofia humanista. Como é que você faz com esses estudantes de medicina? Você está levando eles para dentro da Santa Casa? Você está trazendo eles para dentro do Hospital de Amor? Você tem esse senso da responsabilidade que você tem na mão em formar novos profissionais? Então, e por isso mesmo você deu uma deixa extraordinária, porque nós vamos voltar no terceiro bloco. Pensando nisso tudo, eu construí uma faculdade de medicina com o nome do meu pai. No terceiro bloco vai ter mais denúncias e também vou explicar por que eu fiz uma faculdade de medicina, para vocês entenderem a angústia que eu tenho de ver essa medicina do dinheiro mandando e determinando tudo. Por isso vocês vão assistir. Por acima de tudo, amor. Ajudar o Hospital de Amor está cada vez mais fácil. O serviço de telemarketing é uma maneira prática e eficiente de contribuir com esta causa. O hospital enfrenta um déficit de mais de 20 milhões de reais mensais e precisa de sua ajuda para continuar salvando vidas. Se você receber uma ligação de um dos nossos atendentes, faça sua doação, mas fique atento. Todas as ligações feitas pelo serviço de telemarketing do hospital são realizadas apenas por estes números. Caso receba chamadas de qualquer outro telefone, alegando ser da equipe da instituição, denuncie às autoridades. Diga sim ao Hospital de Amor.